Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research, mais um vídeo para vocês, diretamente aqui da Costa Oeste. Hoje, sexta-feira, trazendo mais informação para vocês. Bom, tem muita gente que me pergunta o que eu achei da síntese da condenação do Lula referente à Operação Lava Jato, o que significa a Operação Lava Jato. Tem muita gente que concorda, tem muita gente que não concorda. Tem muita gente que entra no equívoco e não consegue enxergar à frente e vive no não aparente, literalmente. Bom, a Operação Lava Jato foi criada para poder beneficiar a elite dominante, ou seja, quem está por detrás disso é o Washington, não a população americana, ou seja, a própria corrupção é a Operação Lava Jato, diga-se de passagem. No juiz imparcial. Então se criar um pretexto. Eu já cansei de explicar para vocês que existem métodos para poder destabilizar países. Tudo isso foi porque quando a Dilma foi espionada, ela rasgou o verbo lá na ONU, na Organização das Nações Unidas. Ela fez o tratado com os BRICS, países submergentes, ou seja, China, Rússia são os maiores inimigos dos Estados Unidos. Agora o Trump está tentando tampar o sol com a peneira. África do Sul, Índia e Brasil são os países submergentes para sair fora de uma moeda desatrelada ao dólar, ou seja, fora do IMF, Fundo Monetário Internacional, ou FMI, na sigla português. A gente sabe que o capital, ou seja, o capitalismo, está quebrado ao redor do mundo. E os Estados Unidos não é um país, pelo incrível que pareça, capitalista. O capitalismo foi criado com uma outra função aqui nos Estados Unidos, ou seja, o socialismo foi criado para tentar resgatar o capitalismo do comunismo, literalmente. Ou seja, o país é totalmente socialista para poder manter as rédeas da população. Então onde eu quero chegar com isso? Então tudo essa hegemonia e esses traspassos que houve para poder estender o golpe, já que o Brasil só vive de impeachment, golpe, suicídio, só 3 presidentes cumpriram os mandatos no país. Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, como já expliquei várias vezes, e Lula. Então a grande preocupação da elite dominante, principalmente de Washington, depois que o Aécio perdeu as eleições, era que a esquerda perpetuasse no poder literalmente. Ou seja, a ideia é deixar o Lula fora das eleições e conquistar o pré-sal, que é uma das prioridades da Operação Lava Jato. Então se criou um estereotipo através da mídia, Pobre React Solution, já expliquei para vocês, com Government Shadows, ou seja, governos de sombra, é a estratégia que os chacals e a elite dominante usa para poder destabilizar, como a Primavera Árabe, o movimento Occupy, enfim, outros países que tiveram revolução. Mas a ideia é colocar o Brasil de joelho através do neocolonismo, ou seja, e essa é a ideia da burguesia de São Paulo e do Rio de Janeiro que fez um pacto juntamente ao Washington, não é à toa que o Itamaraty, Banco Central e o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, Armílio Fraga, o Levi, todos vieram de banco, o próprio presidente do Banco Central vieram de banco com ideias neoliberalistas, ou seja, o percursor disso, o antagonista disso, o cabeça centro sempre foi o Fernando Henrique que trouxe essas ideias para o Brasil, porque ele faz parte do CFA e quando ele chega aqui nos Estados Unidos ele só falta abaixar as calças, literalmente, para a família Clinton. Faz parte do CFA, Consular Relation Federation, de Rockefeller, como já expliquei para vocês, e assim vai literalmente. Então, a Operação Lava Jato é a própria corrupção dentro do golpe. Dá para entender onde eu quero mostrar para vocês? Sérgio Moro é um fascista que presta conta de grandes corporações aqui, como eu já expliquei para vocês. E pelo incrível que pareça, a justiça é para todos, mas não para o PSDB, que a gente está vendo aí que está acontecendo. O Temer foi absolvido, a Aécio foi absolvida. Desde a época da privataria Tucano, entendeu? O Serra que fazia a desova no Banestado, onde o próprio Sérgio Moro conseguiu fazer a mediação da privatização do Banestado, 124 bilhões, 30 milhões por dia, deu para entender, e mandaram 30 bilhões aqui para Nova York, e aí tudo acabou em pizza. Álvaro Dias era o cara que estava também ali coordenando a quadrilha, ou seja, o Youssef é o que entrava no banco, abria
a porta do banco e remetia. Era o doleiro que não estava satisfeito. Ou seja, pegou 5 anos de cadeia para tentar tampar o sol com a peneira, mas aí pegou logo prisão domiciliar com bracelete na perna. Então, essa é a operação. Agora vem a segunda parte da operação, o desmonto da operação para que o presidente Lula não fique legível para poder concorrer em 2008. Por causa do quê? Agora eu gostaria de colocar para vocês. Porque a burguesia, a elite brasileira, ela detesta pobre. Ela não gosta de ver seu filho se preparando para entrar na universidade. Existe um grande racismo, um grande preconceito entre pobres e ricos no Brasil. Isso é uma matéria agora, no jornal aí, que a gente estava fazendo uma análise, um research. O ano 2006, os ricos se tornaram 10,3% mais ricos. Eles estavam com 14 trilhões de dólares. Aí você faz a conta aí, mais 10%. Então a população que perdeu qualidade de vida, perdeu o emprego, perdeu as ações sociais, enfim, estão tiraram literalmente. Aí aparecem os antagonistas. Aparece quem? Os figuraços. O chefe da quadrilha, vai aparecer nos coadjuvantes, principalmente o João Dória de São Paulo, que está envolvido nos papéis de Panamá, e agora está com um discurso de ódio. Copiou Bloomberg, mandou um recado para o Macron, ama Donald Trump, e assim ele vai literalmente, a gente vai preparar um vídeo explicando quem que é o João Dória para você. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês, para terminar e fazer uma ênfase, é que a única coisa que vai tirar o Brasil do atoleiro, preste atenção, é uma revolução, revolution. Como é que faz isso? Eu vou estar explicando nos próximos vídeos. Não é guerra, não é manifestação para sair para poder, entendeu? Porque tudo que for feito agora contra quem está no comando, a polícia vai cair matando, porque essa é a regra básica. Então o que aconteceu? O golpe teve vários alinhamentos, ou seja, diretrizes proporcionais para poder atingir principalmente a população. Porque a massa de manobra é a população. Ali onde que se forma a opinião das pessoas. Então a mídia ela tem o costume de formatar opiniões. Então ela fez a doutrinação do golpe através do Problem Reaction Solution, como eu expliquei. Problema, reação e solução. Cria-se o problema, joga o problema para a massa junto com a mídia, busca tentar dizer que houve fraude e isso depois levanta um salvador da pátria. Porque na realidade a Operação Lava Jato não é a Operação Lava Jato, a Operação Corruption. A própria Lava Jato é a própria corrupção inserida dentro do golpe. Então, o que aconteceu? Tem pessoas no Brasil que não quer ver a condenação do Lula na questão da justiça. Mas simplesmente colocaram na mente, eles foram doutrinados, ensinados a odiar o Lula. Por quê? Principalmente não só o Lula, a Dilma e o PT. Por que a mídia fez essa doutrinação? Colocou na mente para as pessoas começarem a racionalizar dessa forma. Porque houve essa lavagem cerebral nas pessoas. Então, esse preceito, essa linha de raciocínio nasceu porque colocaram estigmas na mente das pessoas através do paradigma, dizendo que o Lula fazia parte do Foro de São Paulo, como a gente vê muita aí a galera falando, Olavo de Setúbal que era um revolucionário, Olavo de Carvalho que era um revolucionário que agora mora aqui na Virgínia aí, e o pessoal liga, se ajoelha nos pés dele para tirar informação, depois vai colocar na internet, enfim. Então colocaram isso na mente, que ele é comunista, que ele é do Foro de São Paulo, que ele acabou com o Brasil, entendeu? Que ele causou o colapso total e é de extrema corrupção, ou seja, ele é o chefe da quadrilha que mantém o petrolão. Então essa é a ideia do neocolonismo para poder colocar você de joelho. Então essa doutrina foi colocada na mente, até as crianças, você conversa com as crianças, como é que está o Brasil? O Brasil está ruim, por causa de quê? Lula e Dilma, mas não sabe por quê. Então essa doutrina que foi alimentada na mente das pessoas, foi o que trouxe essa realidade que nós estamos vendo. Quando você fala em ajudar as pessoas, sobre ações sociais, em prestar serviço prestativo para os outros, você é de esquerda, esquerdopata, que era até títulos,
entendeu? Então, que na realidade, quem está no governo, na realidade, nem de direita, se você for analisar. Aí surgiram os dogmas, os movimentos, vem pra rua, movimento Brasil Livre, que são fascistas, são patrocinados, a gente sabe disso, a gente tem documento, a gente pode provar para vocês, e o povo tá aí na onda desses playboy aí, que estão aí tentando revolucionar o brasileiro. Tem um tal de Arthur, do tal Mamãe Falei, eu quero need a talk to face, asshole. Porque ele gosta de colocar as pessoas, expor as pessoas ao ridículo para dizer que ele tem opinião formada. Ou seja, tudo que é contra a ideia que ele pensa, ele acha que a gente é reacionário ou de esquerda. Então pense nisso, gente. Não tente se enganar. A melhor forma para a gente se organizar, montando um núcleo, eu vou explicar para vocês, através de uma revolução, como aconteceu na Revolução Francesa, aqui nos Estados Unidos, a da Inglaterra, a da China. Quando o Brasil era a quinta maior economia do mundo, a China era a 28ª e a China hoje é a maior potência. Então tá dado o recado para você, a gente volta no próximo vídeo trazendo mais informação. A solução e a resposta está na mão da população brasileira. O povo que não tem visão, o povo perece. It's now and the time for revolution. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.